Então, pessoal, essa primeira parte a gente vai abordar ah, as questões jurídicas, né, do tema que gerou uma polêmica aí no Brasil, que é o fim da escala 6 por 1. O que aconteceu ontem, né, foi apenas uma parte do processo de regulamentação da nova regra legal sobre a escala 5 por 2. Então, ela ainda não está valendo, já adiantando para vocês, né? Ela ainda não está vigente, não é que já está valendo a nova regra e que todos os seus funcionários vão, a partir da semana que vem, trabalhar 5 dias e folgar 2. Não é bem assim, né? Ela vai passar ainda por uma votação de 2 turnos no plenário da Câmara, também no Senado, e depois uma sanção presidencial. Gente, esse tipo de alteração em lei não é tão rápido assim. Até porque, mesmo sendo aprovado, quando ela for entrar em vigor, eles ainda vão fazer um período de implementação. Isso. O que eles estão tentando, que eles não é, alguns estão solicitando como um período de transição, que é o que a Gabi acabou de falar, é um período de 2 anos. Né? 2 anos para implementar, ou seja, ele ia tirar 2 horas semanais no primeiro ano e mais 2 horas no segundo ano, para evitar um rombo fiscal e um aumento degeneralizado de preços. Né? Afinal de contas, a mão de obra impacta diretamente nos serviços, produtos industrializados e também no comércio. Né? E outros já querem implementação imediata. O que acontece? A implementação imediata seria o pior cenário para os empresários. Tá? Eu tenho sempre que ver esse lado de vocês, empresários, porque vocês precisam de um tempo para poder elaborar um novo planejamento de gestão de pessoal, da carga horária, da jornada de trabalho, de forma que compense, um funcionário compense a folga do outro, férias também. Tem muitas coisas que vão ser alteradas por conta disso. O auxílio periculosidade, porque tem um dia menos, também vai reduzir, e etc. Né? Uma outra situação que não foi colocada, que seria ideal, seria o período de transição desse ano. Né? Ainda não houve nenhuma menção num período de transição assim intermediário, né? Ano eleitoral? Pois é, tá difícil. É bem provável que passe para valer em janeiro do ano que vem. Tá? É o mais provável que passe, mas podemos esperar tudo. Tá? Depois dessa parte jurídica, a gente tem que vir para a parte do impacto operacional mesmo, na gestão do negócio, né? Que é o que o empresário mais quer saber. Já temos uma pergunta aqui, se vai ter folga todo sábado e domingo. Então, Vai ter que dar folga. se vai ter que dar folga, né? Não, gente, o projeto de lei menciona que serão 2 dias de folga, preferencialmente o domingo, e o outro, até então, seria tratado entre as partes. Tá? Ou seja, não seria sábado e domingo, seria o domingo e um outro dia. Provavelmente também os sindicatos devem querer atravessar nesses acordos aí, né? Os sindicatos podem definir também o sábado e domingo, aí vai de convenção coletiva de cada sindicato. E geralmente essas decisões valem até para os funcionários que não são sindicalizados e para as empresas que não são sindicalizadas. Gente, então assim, ó, resumindo, agora que a gente já está com uma quantidade boa de. Pronto, já estamos com uma quantidade boa de visualização. Vamos lá, eu acho importante a gente focar no texto da lei de ontem, correto? Então, assim, ó, o que foi a proposta que eles votaram ontem foi aprovada, tá? A proposta diz o seguinte: vai acabar com a escala 6 por 1, que era 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Vai permitir e vai estabelecer a transição, que a gente falou que pode levar de 1 ano a 2, que eles vão fazer essa transição, no modelo de 5 por 2. Gente, quando fala 5 por 2, não quer dizer que a pessoa vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí sábado, domingo já folgaria. Não. O que vai acontecer são 2 vezes na semana,
que é o que está pegando aí a cabeça das pessoas, né? Vai ser preferencialmente no domingo. Tem que ser um domingo no mês. Isso, um domingo no mês e preferencialmente também as outras semanas, só que aí não é exclusividade, né? Preferencialmente o domingo. E o outro dia provavelmente é o dia do patrão. Acredito que o governo não vai querer alterar tanto assim, né? É o dia do patrão poder decidir ali para fazer a sua escala de forma que um funcionário compense a folga do outro. Né? Se deixar isso só para sindicato ou para o funcionário decidir se vai querer ou não, qual dia que ele vai querer, todo mundo vai querer o sábado e domingo, né, gente? Então, assim, quem vai cobrir? Quem vai trabalhar no sábado, né? Exato. Então, assim, os dias eles não vieram pré-estabelecidos. Então, pode ser que um funcionário tire folga na segunda, o outro folga na terça, o outro folga na quarta, o outro folga na sexta, o outro folga na segunda. Gente, isso daí é muito comum com quem já trabalha com escala de revezamento, tá? Então, assim, não é a mesma coisa. O que a gente está dizendo é que quem já trabalha com escala de revezamento, ele já tem uma melhor forma de organização. Qual é o problema do microempresário? Microempresário, assim, gente, um mercado com 5 funcionários não é microempresa, né? Já é uma empresa no tamanho estabelecido. Por quê? É uma microempresa, não é um microempresário individual, Não é um não é o MEI, microempresário. é uma pequena empresa. Chegou uma pergunta aqui agora, como que funcionaria a questão da redução salarial, né? Vamos só deixar a Gabriela continuar aqui a questão das empresas, que a gente já volta. Olha, o que falou lá no texto da lei? Vamos voltar lá. Eles querem acabar com a jornada de 6 por 1, colocar 5 por 2, que pode ser qualquer dia alternado, com um domingo sendo obrigatório no mês, 2 dias de folga, e tem a redução da carga horária. Isso é a parte importante, gente. Hoje nós trabalhamos com 44 horas e eles querem que a gente aprove apenas 40 horas. Aí, como que funcionaria, né? Que é a pergunta agora da Ana. Já que vai trabalhar menos horas, então vai reduzir o salário? Não. A ideia justamente é não reduzir o salário. Por isso que querem essa transição, né? Esse período de transição, para não ser validado de forma imediata. Ou seja, a lei aprovada hoje, amanhã começar a valer a nova regra. Então, o que ele garante? Garante 2 dias de folga na semana, que foi aprovado ontem. Garante a redução da carga horária trabalhada de 44 para 40 horas. E garante o não desconto de salário. Então, você vai continuar o mesmo salário, sendo que você trabalha menos. Você trabalha 40 horas apenas e não mais 44 horas. A Ana perguntou exatamente assim, ó. Boa tarde. Essa redução de jornada fica como em relação ao salário? O salário, Ana, vai permanecer o mesmo salário. Vai reduzir carga horária, você vai trabalhar menos e vai continuar ganhando o tanto que você ganha. Calma, esse marido é mais apressado, né? Então, assim, gente, entenda uma coisa, né? A gente aqui não está discutindo se a gente é a favor ou se a gente é contra. O que a gente está passando é o texto da lei para vocês e qual é o impacto disso na vida do empresário. Do empresário, gente. Esse vídeo aqui, a gente não está, como falhou a primeira live, né? Vocês não pegaram. A gente não está aqui para defender ou demonizar essa nova regra eminente. Por que eu falo eminente? Ela vai ser aprovada, tá? Ele vem do futuro. Tanto o governo quanto a oposição se esforçaram, né? Tanto que a gente teve lá em um dos textos base lá a quantidade de 4 votos não, né? Em meio a 60, 160, né? Então, assim, vai ser aprovado. A questão agora são detalhes. Quando que começa, né? Regras de burocracia, mas ele vai ser aprovado. Então, Gente, assim... só um minutinho morando aqui, eu lembrei de uma coisa importante. Uhum. Porque, assim, gente, ontem nós fomos dormir 3 da manhã, acompanhando tudo, por conta do fuso, né? Acompanhando tudo. No Brasil, a votação ocorreu até às 10 da noite, né? Aqui já... Já tinha ultrapassado o horário. Nós ficamos ontem até 3 horas da manhã, assim, embasbacados com essa lei, gente. Porque isso... Se passar não, né, gente?
Vai vai passar. passar, né? E nós sabemos que vai ser um impacto gigantesco. E você está perguntando aqui, Ana, não está sendo votada uma redução de horas semanais para 36 horas? Ela foi recusada, foi rejeitada, na verdade, tá? É Essa porque foram três, vamos deixar bem claro, lembrando que no início foram três propostas diferentes, tá, gente? A primeira proposta foi a escala 4 por 3. por 3, que seria essa que você está Essa falando. aí, por exemplo, a própria autora do texto votou contra. Você... Então, assim, ó, essa escala que você falou das 36 horas seria 4 dias trabalhados e 3 dias de folga. Essa daí é o motivo que está movimentando a internet inteira, que separou lá direita, esquerda, e todo mundo ficou do mesmo lado querendo votar essa de 4 por 3, e não foi aprovada. O que passou foi a escala de 5 por 2, tá? Então, realmente, houve essa proposta, Ana, mas não foi votado, nem chegou a ser votada, tá? Ela não passou. O que foi votado foi a escala 5 por 2, e é essa que foi aprovada. Certo. Agora, voltando para o impacto operacional, né? A gente saindo dessa parte do que foi aprovado ou não, independentemente de como vai ficar agora as regras burocráticas, o empresário tem que entender que vai ficar mais caro, né? A decisão de absorver um pouco essa despesa ou repassar integralmente nos produtos, serviços, né, ou nas mercadorias, cabe ao empresário, mas ele vai ter que fazer já um planejamento, sabendo que vai ser 5 por 2 e adaptar a jornada de trabalho que ele já vinha construído para o negócio dele. O que acontece? Muitas empresas, a grande maioria do Brasil, é igual a Gabriela falou, são pequenos negócios, de até 5 funcionários, 10 funcionários. Mas também tem os micronegócios, né? As microempresas, consideradas empresas familiares, que são CNPJ, mas que faturam ali entre 3 a 10 mil reais por mês. Tem ali um funcionário, trabalha o próprio empresário e mais alguém da família ajuda. O que acontece com esse negócio? Esse vai ser o mais prejudicado. E nesse negócio não tem a opção do empresário absorver, né, a despesa. Ele, infelizmente, vai ter que repassar isso. Ele vai repassar isso para o consumidor final. Mas, mano, ele é muito apressado. Vamos com calma. Vamos começar, olha. Eu sempre falo assim que eu sou da prática. Eu sou muito didática. Então, eu penso assim. Vamos colocar o exemplo de um supermercado. Tá? Dentro desse supermercado, nós vamos ter 5 funcionários. Tá? Esses 5 funcionários vão ser... Ó, vem comigo assim, aí a gente está transmitindo agora para a Serra Dourada, está transmitindo lá para a nossa sede de Brasília também. Então, geralmente, o perfil dos nossos clientes são esse aqui, gente. Que são o quê, Morena? Hoje, gente, a gente tem propriedade para falar porque a gente tem mais ou menos aí um mercado que a gente consegue permear por uns 500, 600 empresários que a gente tem contato, fora os terceirizados, né? Dos nossos amigos e outros escritórios. Então, assim, então a gente tem propriedade para falar porque o nosso escritório já consegue ter acesso a mais de 600 empresários, gente. Por que mais de 600 empresários? Tem empresas que têm 2, 3, 4 sócios, né? Então, são mais de 600 amostras de casos que nós temos. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que eu estou analisando 600 empresas e estou trazendo para vocês a realidade delas. E a média é isso aqui que acontece, que é o que o Moroni falou, sobre serem microempresas. Por que eu não gosto muito de usar esse termo de microempresa, gente? Porque é muito técnico. Porque hoje, o microempreendedor, todo mundo já associa ao MEI. Né? Então, se você falar microempresa, onde vai no MEI. Aí o MEI a pessoa pensa que é só quem vende um sorvete, um picolé, um bolo na garagem de casa. Gente, não é. O pequeno empresário é o mercadinho do seu bairro, é a lotérica, é a farmácia, né? Então, isso são microempresas. E, por vezes, pessoal, tem um faturamento até alto, mas o lucro, a participação, né, do faturamento que vai para o empresário, às vezes é pequena. Então, assim, depois de partir o bolo para o governo na forma dos impostos, para os colaboradores na forma do salário, para a previdência, né? E sobra, às vezes, ali, ainda tem que pagar os fornecedores, é claro, às vezes sobra
muito pouco a parte do lucro do empresário. Então, vamos voltar para o nosso exemplo prático, né? Isso foi só para dizer para vocês que nós temos hoje condições de analisar muitas empresas e trazer esses dados. Olha o que acontece. Vamos pegar aqui um supermercado. Gente, acompanha comigo, presta atenção nisso. Dentro do supermercado, olha, nós temos o caixa, uma pessoa responsável pelo caixa, um repositor de materiais, o açougueiro, o entregador e alguém que trabalha lá no hortifruti, que seria um ajudante geral. Ó, 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, geralmente, eu estou colocando aqui nesse caso que o dono não trabalha no mercado, tá, gente? Mas a gente sabe que a realidade do Brasil, já vou para essa segunda parte. Vamos, acompanha aqui comigo. O caixa, o repositor, o açougueiro, o entregador e um ajudante geral que cuida lá do hortifruti. Hoje, essa empresa, para ela trabalhar funcionando com esses 5 funcionários, eles trabalham geralmente 44 horas. Então, o que acontece? Eles folgam na escala de 6 por 1. Eles trabalham 6 dias e tem um dia de folga. Se a gente for pegar o pé da letra, essas 44 horas seriam basicamente segunda a sexta, horário comercial, mais sábado até o meio-dia. Seria basicamente isso. Então, de segunda a sexta, das 8 às 18, que é o horário comercial convencional, e no sábado, de 8 a meio-dia. Esse é o horário desses 5 funcionários que eu estou dando para vocês de exemplo. Estão acompanhando? Gente, o que vai acontecer? Na prática, agora com a escala que é 5 por 2, eles não vão trabalhar todos ao mesmo tempo. Nunca mais. Nunca mais o dono do mercado vai ter os 5 colaboradores dentro da empresa ao mesmo tempo. Por Não, quê? aliás, durante uma semana inteira, né? Durante a semana inteira. Pelo menos um dia nessa semana. Um dia ele vai ter alguém que vai faltar. Vai ter um vai problema. Faltar, não, né? Vai estar de folga. Agora, gente, pra gente é difícil também acostumar com esse termo. Então, ele nunca mais vai trabalhar os 5 a semana inteira, de segunda a sábado. O que vai acontecer? O caixa tá de folga. Aí o caixa tá de folga na segunda-feira. Opa, menos um. Quem vai ficar no caixa se só sobrou o repositor, o açougueiro, o entregador e o hortifruti? Uma dessas 4 pessoas consegue ficar no caixa? Aí, geralmente, no mercado, a gente faz o quê? O açougueiro, não tem gente no açougue toda hora. Então, o açougueiro faz o quê? Corre e cobre o caixa. Só que aí entra outro detalhe. Às vezes o repositor cobre o caixa também. Dá para fazer isso. O que acontece? A própria legislação dos sindicatos, né? As regras dos sindicatos colocam lá uma cláusulazinha bonitinha que chama... como se chama? Desvio de função. Okay. É aí que entra o problema, né? Foi a pergunta aí do nosso... Acabou de chegar uma pergunta para mas isso não vai incorrer em desvio de função? Exatamente. Aí o que vai acontecer? Mas eu não gosto dessa palavra de desvio de função. A gente fala acúmulo de função aqui, gente. Ó, que é pior. O que é o desvio de função, né? Ele era repositor, agora é caixa. O acúmulo de função, ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, além dele cortar a carne, ele tem que correr e atender o caixa. Então, durante um dia inteiro de trabalho, que é das 8 às 18, ele fica caixa, açougue. E pode fazer isso, né? Ai. Então, pode, gente. O que vai acontecer? Esse microempresário, que às vezes tem ali 5, 6 pessoas, às vezes até 10, né? Juntando com a família, marido, sobrinho, umas 10 pessoas, ele não vai conseguir fazer nenhum planejamento que supra todas as funções, que tem alguém ali em cada função ao mesmo tempo. Gente, o Moroni, ele é muito acelerado. Vamos com calma, só para concluir. Raciocínio. Esse empresário, ele, obrigatoriamente, ele vai contratar um funcionário, ele vai precisar contratar um funcionário e vai ter que jogar esse custo para o consumidor final. Moroni tá, olha, vocês estão vendo que o Moroni tá agarrado no consumidor, ele tá pensando em você. Não, esse é o planejamento do empresário, né? Gente, olha isso. A primeira coisa que vocês vão ficar chocados agora, dá a mão que amor, que isso aqui é uma declaração forte. Empresa serve para dar lucro. Vamos todo mundo? Empresa serve para dar lucro, gente. Qual a função? Empresa não é instituição de caridade. Quando perguntarem para você qual a função da sua empresa, da empresa que você gerencia,
você tem que ser claro e objetivo. A função é me enriquecer. Gente, é isso. A função da minha empresa é alavancar patrimônio, é criar riqueza, é sim atender, trazer um bom produto, um bom serviço, melhorar a qualidade de vida dos vizinhos. Gente, a empresa. Mas nada disso é possível se ela não trazer um retorno para quem colocou o capital em risco. Por que eu falo que isso é muito forte falar, gente? Hoje, no mundo de Instagram, de narrativas, nós temos um problema muito sério. As pessoas, elas não conseguem ouvir a verdade. Empresa, gente, não é um sonho para me realizar o sonho de outras pessoas. Primeiro eu quero realizar os meus sonhos. O dono não é o vilão, gente. Uma empresa serve para dar lucro. Tudo isso que eu estou te dizendo é para a gente voltar aqui no nosso exemplo. Ó, volta aqui comigo. Vamos lá. O caixa tá de folga na segunda-feira. O açougueiro foi lá e ficou cobrindo. Aí o açougueiro ficou caixa, açougue, caixa, açougue. Aí o caixa voltou, mas aí o açougueiro saiu de folga na terça. Quem vai cobrir o açougueiro? Ah, menina, é que eu tenho um repositor muito bom, que eu ensinei ele também a ser açougueiro. Gente, isso vai acontecer com todas as funções. E deixa eu te perguntar, esse repositor, por acaso, no exame admissional dele, falou que ele estava apto para exercer a função de açougueiro? Detalhes. Meros detalhes que o sindicato vai colocar para você pagar uma multa. Cumulativa, tá? Olha. Isso aí já é papo para uma outra live. Mas para vocês entenderem a escala, tá, gente? Tudo isso, para quem chegou agora, a gente está explicando a escala 5x2, como vai funcionar. Dentro de um mercado, 5 funcionários, um saiu de folga e o outro foi cobrir. Sabe o que vai acontecer, gente? Vai se tornar insustentável. Por quê? É inconstitucional, porque você não pode ferir lá as leis do trabalho. Você não pode ferir a CLT. Então, aqui o nosso amigo já falou, olha, é acúmulo de função. Não, é desvio de função. É desvio de função, não, é acúmulo de função. Não pode, só um minuto. Aí depois tem, você não pode ficar fazendo remanejamento de pessoal dessa forma. Eu sou o dono, mas eu não posso virar para o Moura e falar assim, ó, você é computador, mas hoje eu quero que você vai lá e lava só banheiro o dia inteirinho, sem ele ter um acordo prévio. Não pode, gente. Isso é desvio de função. Então, como que a gente fica? Olha o problema que a gente arrumou. Qual a solução do dono desse mercadinho aqui que a gente está falando? Ele vai ter que contratar uma pessoa nova. E essa pessoa nova é um folguista. Todo mundo. Eu vou ser só folguista, vou tirar folga de todo mundo. A nova função, folguista. Vou te falar, se seu filho está nascendo agora, você quer preparar ele para o futuro, a profissão do futuro é folguista, cara. Fora as brincadeiras, pessoal, voltando aqui para as perguntas, né? Quem trabalha até sexta-feira, a gente recebeu aqui, ó. Para você que já trabalha, né? De segunda a sexta. 5 dias, só vai alterar alguma coisa se você fizer nesses 5 dias 44 horas. Obrigatoriamente vai ter que reduzir 4 horas da sua jornada de trabalho, mas os dias continuam os mesmos, tá? Você não vai ganhar agora trabalhar de segunda a quinta, tá? O seu patrão obrigatoriamente vai ter que refazer aí o planejamento da sua jornada de trabalho e colocar para você trabalhar 40 horas. Ou seja, se você trabalha de 8 às 18, de segunda a sexta, provavelmente a partir de agora você não trabalha. Agora você vai trabalhar de 9 às 5, talvez de 8 às 16, redução de 2 horas por dia. Gente, isso vai virar uma bagunça. A partir de agora você não é mais empresário, você virou o quê? Babá. Você vai ter que ficar remanejando o pessoal. A última regra que a partir de 1º de junho agora já está valendo, né, pessoal? Não está no nosso tema, mas vale a pena mencionar. Agora as empresas também têm que cuidar, né, da saúde psicológica dos seus funcionários. Já é aqui outra pergunta também, Moroni, que perguntaram assim, mas isso não feriria a NR1 que está em vigor agora? Exatamente. Sim. Se você, mesmo sem ferir essa NR1, já feriu o princípio ali do desvio de função. Porque para você alterar a função de um colaborador, você precisa entrar em acordo com ele primeiro. Ele precisa aceitar isso, tá? Então não é assim, o repositor, agora você é caixa.
Tá? E geralmente tem regras para caixa, né? Você paga um pouquinho ali mais para quebra de caixa, mas também se sumir dinheiro é outra responsabilidade, totalmente Açougue, tem o problema diferente. da pessoa se cortar, a periculosidade. Então a pessoa pode falar, não, não quero, né? Não quero essa nova função, eu estou confortável aqui Função de na minha repositor. função de, seja lá qual a função, né? Então, assim, tem que tratar isso com muito cuidado, converse com a contabilidade, converse Ah, mas com os sindicatos é também. interessante falar o que a NR1, né, gente, que começou agora em maio, olha só o que diz a NR1. A partir de agora, eu, empresária, dona da empresa lá, o dono do mercadinho, ele é responsável pela saúde mental de cada um dos seus colaboradores. O que acontece, gente? É o jeito que foi feita a CNR1 que é o problema. Não tem problema a empresa ser obrigada a tratar um pouco dessas É muito questões. importante. Porém, tem que tratar também dos níveis de empresa. Hoje a NR1 está valendo para todo mundo, tá? Ou seja, um microempresário tem que contratar um profissional, um psicólogo, um Tipo assim, gente, eu psiquiatra, faço bolo em casa e eu tenho mais duas funcionárias. Aí a minha funcionária brigou com o marido. e ela chegou e descontou e deu uma surra no filho. Aí ela chegou na empresa e aí ela virou e falou assim: Olha, hoje eu não tô bem para trabalhar porque eu briguei em casa, eu tive um problema com meu filho, com meu marido. Quer saber? Eu não quero mais trabalhar, eu tô cansada. Aí eu, dona da empresa de bolo, tenho que falar assim: Olha, você só pode trabalhar se você se sentir bem. Então eu vou te encaminhar para um psicólogo e eu vou pagar o seu tratamento psicológico, ou eu vou te encaminhar para o CRAS, você tem que ter uma responsabilidade. E aí eu vou Tá? te liberar para você fazer as suas O, o sessões de grande, terapia. o grande problema é como a regra foi escrita, tá, gente? Já a gente volta para o tema. Mas como ela foi escrita, além desses problemas, né? Ah, o marido chegou em casa, tomou teve um surto. Aí sabe o que vai acontecer? Processa a empresa, processa Gente, você. Você é o culpado porque você causou um burnout na burnout, cabeça do trabalhador. excesso de Entendeu? tarefas. Assim, do jeito que foi feito que ficou o problema, né? Ficou muito genérico, ficou muito abstrato. Gente, isso não é. A gente não está falando aqui coisas abstratas. Tá? E isso é como funciona a NR1 hoje. Então, você que é empresário, você fala, Gabriela, e como eu posso me blindar disso? Como eu posso. Gente, primeiro, já é obrigação da empresa fornecer um ótimo local de trabalho, com condições para o trabalho, para o seu trabalhador. Então, se você manter o lugar limpo, organizado, você tem que saber Com falar com o funções seu, você claras. tem que saber falar com o seu funcionário, né? Tratar como gente é o básico, gente. Tem que ser um bom líder. Então, você tem que ser educado, você tem que saber pedir. A questão que eles fizeram da NR foi, tipo assim, eu acho que eu costumo comparar com a palmatória, né? É um castigo. Ah, você toma aqui um castigo, empresário. E não é assim, Só que gente. basicamente é um castigo que pode quebrar vários negócios, né? Principalmente os pequenos negócios. Tem mais Hum. aqui, peraí. Olha, vocês entenderam o exemplo do mercado, como vai funcionar? Ah, a gente estava falando Tá. no folguista. Só uma questão que é, se reduzir as horas, então não precisa folgar os 2 dias. Então, muito se falou em flexibilização, né? Que essa nova regra é uma flexibilização da escala 6 por 1, mas na verdade não, ela é uma redução. Ela é uma redução, ela não flexibiliza em nada, vai funcionar do mesmo jeito. Obrigatoriamente é 5 por 2. Ah, mas eu quero reduzir, eu quero trabalhar os 6, né? Os seis Quero por fazer um, só que eu quero fazer 3 horas só por dia. Eu acordei com o meu patrão, o patrão disse ok. Até o momento não, só se mudarem, né? Se no Senado mudarem as regras, mas até o momento não. Ela não tem nenhuma flexibilização. É 40 horas semanais, 5 por 1. Você pode até fazer um pouquinho mais num dia, mas tem que ser os 5 dias. hora Isso é extra. ruim, né? Porque, assim, às vezes a pessoa, o colaborador topa fazer o 6 por 1 e mais 1 hora extra para ganhar, né? Também tentaram colocar um texto também junto para hora extra, não foi Não foi aprovado, aprovado, gente. tá? Então não vou nem tratar aqui para vocês. Então, hoje, uai, Gabriela, então hoje está proibido fazer hora extra?
É quase isso, né? Não, Quase não é isso, que está gente. proibido, mas está inviável tanto para o patrão quanto para o empregado, porque você tem os dias fixados por um regulamentador que não conhece a sua escala de trabalho, né? Para quem não sabe, os deputados já trabalham aí numa escala 3 por 3 por 4, que começa na terça e termina na quinta, né? E meia ainda que. Ah, Gente, ó, lembra, a gente não tá falando de política. Vamos focar no nosso problema. Vamos voltar lá para o folguista. Tínhamos 5 funcionários na nossa empresa aqui, no nosso mercado. E aí, cada um ia sair de folga num dia diferente da semana. E quando um saía, o dono pensou assim, gente, não tem como eu ficar fazendo acúmulo de função com todos, até porque nem todos os funcionários sabem trabalhar em todas as funções e nem querem. Qual vai ser a solução do empresário? Contratar o folguista. A solução dele vai ser contratar o folguista. E aí, como que vai funcionar a contratação de um folguista? Vai ser por hora? Vai ser por demanda? Você trabalha segunda, mas trabalha na terça, trabalha na quarta. Gente, olha a trabalheira que vai dar para montar a escala desse folguista. Sem falar do trabalho, vamos vir para a parte que o Moroni gosta, que é a parte financeira. Eu vou ter 5 funcionários que trabalham menos, então eu vou ter menos produtividade, tá, gente? Porque se você vai trabalhar menos horas, você vai produzir menos. aí É eu igual vou, uma eu vou pedir fábrica. para vocês esquecem A, B, se está certo, se está errado. É o que está acontecendo hoje. A regra que vai ser aprovada é essa. Então, Então, assim, ó, se você tem 5 funcionários, esses 5 funcionários não trabalham mais de segunda a sexta, das 8 às 18. Eles não no trabalham mais sábado até o assim e meio-dia. sábado até meio-dia. Se você está diminuindo a produtividade, se é o nosso exemplo é um mercado, eu entrego menos, eu vendo menos, eu atendo menos no caixa, eu embalo menos. Gente, o que aconteceu com o lucro dessa empresa? E a empresa é para quê? Para O dar lucro. objetivo da empresa, É dar lucro. Então, se eu tenho 5 funcionários que trabalham menos, o lucro da empresa vai descer. Se o lucro está aqui embaixo, como é que eu vou contratar um folguista? Se eu já não tenho dinheiro suficiente para pagar 5, como é que eu vou ter dinheiro para pagar 6? Como é que eu vou ter dinheiro para pagar 7? Porque tem o folguista no folguista. Porque o folguista também só pode fazer 40 horas, mas são 5 funcionários, como é que ele vai tirar a folga de todos ao mesmo tempo? não dá, né? Se todo dia tem alguém de folga e ele vai ter que cobrir todo mundo. Não dá, gente. E é aí que cai a realidade, que é agora a bomba que eu estou jogando em cima de vocês. Se hoje esse mercado, para ter uma operação decente, ele precisa de 5 funcionários trabalhando assim, no limite, agora ele vai precisar de 7. No mínimo, 7. E o que acontece? O pequeno empresário, como a gente comentou no início do vídeo, né? Trabalha com a margem de lucro ali pequenininha, Muito baixa. porque, claro, a movimentação financeira é menor, então ele trabalha já com a margem pequena para ser competitivo. E agora ele não consegue mais reduzir, senão está tirando da própria carne, né? Então o planejamento tem que ser feito em cima da precificação dos produtos e O serviços. que vai acontecer na prática? Temos lá nossos 5 funcionários, mais 2 folguistas, agora ele tem 7. Se uma empresa gasta aqui, gente, vamos falar de um salário mínimo? Vou botar R$ 1.000 como exemplo, só para a gente ficar redondinho, tá, gente? R$ 5.000, agora ele gasta R$ 7.000. Quando você sobe, ó, gente, aulinha de contabilidade básica, tá? Quando você sobe o custo da sua operação e o seu lucro reduz, lembra? Eu contratei 7 pessoas e eu estou ganhando menos porque eles trabalham menos. Para onde que eu vou tirar esse dinheiro? De onde, né? De onde? Lá dos meus produtos, gente. Então, o arroz que vendia nesse mercado antes, que custava R$ 10, agora ele tem que cobrir aqui, ó, mais 2 funcionários. Então, antes nesse mercadinho que tinha 5 funcionários, agora tem 7, o arroz não vai mais custar R$ 10. Ele provavelmente vai subir de 10 a 12 a Dependendo da quinze por movimentação, né? cento. Tem cidade pequena, gente, que vai chegar a preços absurdos de um aumento de 22%. Isso, se a gente aliar a nova reforma tributária, né, que foi aprovado o maior IVA do mundo, também não está no nosso tema, mas o Brasil hoje vai ter o maior IVA do mundo, um imposto sobre o valor adicionado, né? O que acontece? 27,5%, mais ou menos,
estão querendo aumentar, arredondar para 28 já, nem entrou em vigor direito, já estão querendo aumentar. É. Aliado o IVA mais essa reforma de jornada de trabalho, a gente pode chegar aí a um percentual de 30% em aumento fácil, De tá? produto, gente. 30% não é de salário para Não o é. funcionário, não é aumento do lucro, é aumento de preço. O que vai acontecer? O arroz lá que você comprava de R$10, agora ele vai custar 23, 24, 25. Qual é o problema disso, gente? Aí todo mundo fala assim, tá vendo como o problema é os empresários? O problema é os empresários. Por que ele vai aumentar o preço do arroz? Ele não podia tirar um pouquinho do dinheiro do lucro dele para custear esses 2 funcionários aqui? Epa, pera lá. A gente está falando de folha de pagamento. A gente não está falando de todos os custos de um empresário. A gente está falando de folha de pagamento. Apenas a folha de pagamento já vai sofrer A folha de pagamento vai ter um baque de quase 22% a mais. Então, ele tinha 5, agora ele tem 7. O que vai acontecer com isso daqui? Ele tem que ter o dinheiro para pagar. Para ter o dinheiro, ele não consegue vender mais porque vocês estão trabalhando menos. Ele vai ter que aumentar o preço do produto. E aí, em cima disso daqui da folha de pagamento que já vai subir, ele ainda tem esse imposto que o Moroni acabou de falar. Então, ele tem folha de pagamento, impostos abusivos, ele tem o gasto do lucro da operação, que aí ele gasta lá a gasolina, a luz, a água, o parcelamento que ele deve, o Simples Nacional. Gente, o empresário vai se atolar em dívida. Ele vai... O que aconteceu foi o seguinte, parece que você dormiu e está dentro de um pesadelo infinito. E o que fazer, né? O que fazer para não se atolar em dívidas, como a Gabriela falou? É um planejamento prévio, né? A escala 6x1 está com os dias contados, já foi aprovado parcialmente, né, no Congresso, vai para votação em 2 casas, vai passar. E o que você, empresário, pode fazer? É um planejamento, a reprecificação, vai ajustando os preços devagar, Você tem aos um ano, poucos, né? né? Aliás, antes de ser aprovado, já vai fazendo os cálculos, tá? Vai vendo também a concorrência, porque Fornecedores. não vai ser só você, a regra vai valer para todo mundo. Tá? A regra vai valer para todo mundo. Então, assim, todo mundo vai sofrer esse aumento de gastos, todo mundo vai ter que reprecificar. Tá? Mas as grandes empresas que têm um lucro operacional maior, olha, eles também não vão simplesmente cortar da própria carne, porque as grandes empresas também devem satisfação para os acionistas. Então, não é simplesmente, vamos reduzir nosso lucro para não subir os preços, então a gente ganha dos nossos concorrentes. Só que quem investiu na empresa, na grande empresa, quer o retorno, né? Você pegou o seu dinheirinho, colocou lá na empresa, está confiando que vai dar certo, né? Tá arriscando ainda dela não dar certo, mas aí ela vai dar certo e fala assim, não vou te pagar, tá? Eu não vou te pagar porque eu quero segurar o preço. Você... E olha como a gente está vivendo um momento da história. Gente, isso aqui é histórico. Eu falo que quem está vivendo 2026 vai dizer, eu sou sobrevivente. Eu passei por uma pandemia, eu passei por uma reforma trabalhista, eu passei por uma reforma tributária. É como se você tivesse superado várias pandemias. Foi uma geração, assim, bem sofrida, né, gente? Nós, 30 mais aí, olha, eu vou te falar, a gente já passou por cada uma, e eu vou te falar. Gente, a tendência é só piorar. A tendência é só piorar. Tá, mas vamos lá. Tem como, no meio desse caos, o empresário reverter, se planejar para até sair mais fortalecido? Tem, tá? Esses momentos de dificuldade que forjam uma empresa consolidada. Para quem está começando agora, se assusta quando a gente fala assim, vai piorar, mas realmente vai piorar. Mas vai piorar muito mais para quem não se planeja, para quem não se adapta à nova realidade. Vocês têm que entender que é uma nova realidade e agora o planejamento é mitigar os custos para poder continuar colhendo os lucros do seu negócio. E agora a gente não tem mais espaço para erro. E quando a gente diz que não tem mais espaço para erro, por exemplo, não podemos mais aceitar ser tributados de forma errônea. Então, nós não podemos ser tributados errando. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, que tal se a gente começar a falar de como mudar essa realidade?
está falando do nosso mercadinho, ele contratou 2 pessoas a mais, ele tem os folguistas. Agora nós vamos falar assim, vamos acalmar? Tá tranquilo, gente. É só ter um contador, um orientador que vai te guiar no caminho correto para que você não pague nada indevido. Qual a grande oportunidade que os empresários vão ter agora? Obrigatoriamente, eles vão ter que contratar mais alguns funcionários, principalmente essas empresas que trabalham aí com 3 a 10 funcionários, tá? Vão ter que contratar de 1 a 2. E é a chance do empresário se planejar para sair do operacional, né? O que que é sair do operacional? Muitas empresas, né, principalmente as pequenas empresas, o empresário é o que está ali na frente do caixa, ou no controle do estoque, Tá dentro ou do na negócio. gestão dos pagamentos, junto com 2, 3 funções, né? É o empresário que está dentro do negócio. Ele é um desses funcionários. Infelizmente, você não tem como contratar meio funcionário, né? Você precisaria ali de meio funcionário ou de um funcionário e meio. Você vai ter que contratar 2. Então, é hora de você planejar para esses 2 funcionários ou esse um funcionário só que você tem, supra a necessidade da operação da sua empresa, para você se recolher à parte administrativa. Não, É hora de controlar o seu negócio. não, acabou. Agora, um empresário que ficar dentro do próprio negócio, sendo mão de obra, ele não vai conseguir sustentar por muito tempo. Por que que o empresário não tira férias? Por que que o empresário não viaja com a família? Por que que o empresário não pode, sei lá, tirar um final de semana para ir ver a apresentação da filha na escola? Porque ele é o operacional da empresa. Se ele é o operacional da empresa, ele não pode faltar, né? Seria o caso ali, eu só tenho um caixa, um repositor e um... Desculpe, gente. Um entregador. E o entregador. Se o empresário for qualquer um dessas funções, se ele tiver em qualquer uma dessas funções, ele nunca vai poder parar. Por quê? Além disso, ele também é o gestor. Ele cuida dos pagamentos, das compras, cartões, cheques. E aí, quando for uma questão de necessidade mesmo, de doença, não vou nem entrar na situação de férias, folga, viagens. Numa situação de necessidade, o empresário ficou doente, a sua empresa fechou, né? Porque você é o operacional da sua empresa, do seu negócio. Então, chegou a hora de você treinar seus colaboradores de uma forma correta, aprender a ser gestor, começar a saber a delegar a função. E, gente, é aquilo que a gente falou no início. O empresário agora, ele tem que fazer toda a gestão de crise da empresa dele, desde os funcionários até a parte financeira, porque vai ficar burocrático. Então, é difícil? Não, muitas soluções estão aparecendo. Não aparecem só problemas. Com os problemas vêm as soluções. Uma das soluções que nós da contabilidade oferecemos aqui para vocês é o quê? Nós temos um aplicativo onde você consegue ter tudo na palma da sua mão, você vai ter acesso a tudo que você faz aqui dentro. Gabriela, eu quero minha certidão negativa. Pega no aplicativo. Gabriela, eu preciso saber se eu tenho algum parcelamento ativo. Pega no seu aplicativo. Balanço patrimonial. Balanço. Toda a sua documentação vai estar dentro do seu aplicativo. Segunda via de guia do Simples Nacional que perdeu. Então, se você é nosso cliente e ainda não aderiu ao seu aplicativo, gente, baixa o aplicativo, liga na contabilidade, peça a sua senha, porque a partir de agora a gente mudou, a contabilidade é outra, a contabilidade é consultiva, a contabilidade ela tenta ser o seu maior aliado nesse momento. Você está com dúvida, você tem que ligar para o seu contador. Agora a gente também tem que falar mais um exemplo aqui, que são os prestadores de serviço. Isso, exatamente. A gente falou um pouquinho da questão dos mercadinhos, né? E como que ficam os prestadores de serviço. Vamos dar o exemplo da contabilidade? De um contador, é legal, né? Depois. Para os prestadores de serviço, fica um pouquinho mais simples por conta das funções, né? Geralmente, uma empresa que presta um serviço de limpeza, de contabilidade ou de administração, todo mundo que está ali geralmente entende desse assunto, já está nessa função. Então, ele consegue manejar os funcionários de forma mais simplificada. Claro que tem alguns casos que não tem como, né? A organização. Mas olha só, gente, o problema. Um eletricista. O eletricista ele tem trabalhos esporádicos, né? Só quando, geralmente, eles têm contratos de manutenção, mas também acontece de eu ligar e falar assim, vem aqui trocar a fiação da minha casa hoje, na segunda-feira.
e a empresa do rapaz tem uma pessoa de folga. Quem é? O Bem, eletricista. bem na segunda-feira. Você tem uma empresa aí de serviço, né? Prestadora de serviços. Você tem lá um pedreiro, um eletricista, tem um bombeiro hidráulico, Tudo. e mais um faz tudo. O faz tudo você vai ter que ter. Você tem uma empresa de serviço, você vai ter que ter um faz tudo. Ah, mas eu não tenho uma empresa de serviço de mão de obra, eu tenho uma empresa de pagamentos, eu tenho uma empresa de contabilidade. Você vai ter que ter um faz tudo. Toda empresa vai ter que ter um faz tudo. Gente, eu gosto de falar assim, justiça boa começa dentro de casa. Essa eu aprendi com a minha mãe. Justiça boa começa dentro de casa. A dona Beth sempre me falou. Por quê? Dentro da contabilidade, vou dar meu exemplo. Hoje nós somos em 8, né? Oito colaboradores nós temos, fora os gestores lá, que eu não estou contando. Só que nós também somos operários, nós também estamos na mão de obra. Nós também estamos dentro do negócio. Então, olha o que vai acontecer com a contabilidade. Nós temos, vamos para os setores, né? Para ficar mais simples. Departamento pessoal, departamento fiscal, aí temos o contábil, temos o contratual, que é o jurídico, e nós temos o financeiro. Também temos cinco frentes aqui na contabilidade. Um sai de férias. Já dá problema. Agora ele não vai sair só de férias. Ele vai ficar de folga. Toda semana ele está de folga. Toda semana falta um, gente. O que também o seu prestador, o pessoal que é prestador de serviço pode fazer é literalmente extinguir um dia de atendimento. Exatamente. Tipo assim, ó, eu atendo de Ah, segunda a sexta, menos no sábado, menos na quinta. eu tenho um bar, meu bar funciona mais no final de semana, né? Funcionava todos os dias, mas agora já tinha um domingo, eu vou tirar a segunda-feira também. Né? O prestador de serviço, né? Já coloca lá no site, no site, numa página dele, que agendamentos, né, de terça a sexta. Gente, então, para vocês entenderem, o impacto do fim da escala 6 por 1 é literalmente organizacional, financeiro. Planejamento, gente. Planejamento. Ele mexe com o pilar de uma empresa, gente, que é o financeiro e o organizacional, o operacional inteiro. Isso é tão grave porque as pessoas esquecem que nós, contadores, também somos empresários. Né? Eu tenho um escritório físico lá com pessoas trabalhando lá dentro. E a gente passa também pelas mesmas dores que vocês. Então, o que nós vamos fazer é basicamente indicar que os nossos clientes sigam por um caminho mais fácil. Mas para fazer isso, a gente precisa da ajuda também de vocês. Então, compartilhe essa live para chegar em todas as pessoas que precisam de um contador. Ela vai ficar aí disponível, tá? A gente vai soltar também no Instagram as partes principais dessa live. A gente tentou deixar o mais claro possível o que vai acontecer quando a escala entrar em vigor, que vocês têm um ano aí para fazer essa preparação, né, para a gente poder incluir vocês nessa preparação. Só que é o seguinte, gente, tem uma frase também que João Bosco Nascimento Hugo, meu pai, me ensinou. A contabilidade é o espelho da empresa. Então, se a sua empresa for mal, a sua contabilidade vai mal. O que eu quero dizer com isso? Organização, gente. Nós também sofremos, nós temos funcionários que ficam doentes, que não atendem, que faltam, agora que vão ter de folga, vão estar de escala. E cada um trabalha num setor diferente. E eu também sou uma microempresária. Né? Eu não consigo ter 8, 10, 12 colaboradores hoje na minha operação. É inviável, gente. Com o valor que eu recebo de honorário, com o valor que a gente tem que pagar de salários, é inviável a gente suprir esse gasto. Porque se eu repassar esse gasto para o meu cliente final, que é você que está me assistindo, o meu cliente, vocês vão falar assim, nossa, o Moroni ficou muito careiro. Mas é que o Moroni teve que colocar mais 2 ou 3 pessoas para fazer a função que antes conseguia fazer assim, muito eu vou ignorar então. apertado. Eu vou simplesmente deixar um dia sem mesmo esse serviço. Pronto. Aí o meu cliente também vai me deixar, porque ele vai ligar lá e não vai ter ninguém para resolver aquele problema que era daquele setor, né? Eu vou precisar entrar no Pronamp, estava com algumas pendências fiscais, eu quero resolver hoje para ver se essa semana ainda libera. Vou ligar na contabilidade, não tem ninguém no setor fiscal. E aí? Gente, é muito difícil.
E estão perguntando aqui, ó, então eu vou precisar contratar outro funcionário para fazer o que o meu funcionário que estiver de folga fazia? Vai. Basicamente é isso. Ou você faz isso, ou muitos empresários vão fazer, sabe o quê? Entrar mais ainda na operação. Que Que é o que correto é impede, sair. é o que impede a sua empresa de crescer. É o empresário ficar dentro do Que é operacional. o que vai acontecer, gente. 90% das empresas o que vai acontecer é o dono, a esposa, Vai entrar vai entrar para dentro da empresa, vai virar 100% da operação. E nós temos um problema seríssimo com isso, que é tema até para outra live, que é a extinção de muitas empresas. Vai fazer por isso que a gente chama de pandemia, né? Vai ser uma limpeza, assim, vai sair muita gente do comércio, E o gente. que acontece? Como fazer para você não ser essa pessoa? É planejamento estratégico. Tá? Vamos fazer um plano de negócios para sua empresa. Muita gente acha que o plano de negócio é só no início, é quando está abrindo. Não, a sua empresa já está aberta, está bagunçada. Entre em contato com a gente ajuda você a fazer o seu plano de negócio para você deixar tudo organizado, superar esses momentos que vão chegar agora e sair ainda mais forte, né? Sair com uma empresa estruturada, com potencial de crescimento e alavancagem. E sem medo de fechar, gente. De você não deixar chegar num ponto que você vai ter tanto medo, tanta coisa para resolver, que você vai simplesmente desistir. Porque se você desiste, você deixa aqui, ó, lembra no nosso mercado, 5 famílias, né, sem salário, 5 famílias com pai de família desempregado, então é mais gente desempregada, e vocês falam assim, não, mas não teria que... O que eles estão vendendo é o seguinte, não, mas vai ter mais emprego, porque vai ter que contratar mais gente. Será? Só que é o seguinte, o empresário vai ter duas opções: cortar da própria carne ou aumentar os preços. O que Tá? você acha que vai acontecer? Ele, se já estiver trabalhando no limite, como é a grande maioria dos casos, né? Ele não vai conseguir cortar nada. E se ele aumentar os preços de forma que os clientes não acompanham ou não consigam corresponder, ele só vai restar uma alternativa, que é fechar a empresa. Porque, pessoal, a maioria dos negócios no Brasil são micro, pequenas empresas. Não é nem que são médios negócios, Gente, né? nem Médias empresas. 1% é o Adib lá da CIMED, nem 1% é a Virgínia, nem 1% é esses grandes empresários, Thiago Nigro, Maíra Maioria Cardi. A maioria é micro e pequenas empresas. Gente, isso é um Então, não recorte muito pequeno. consegue fazer uma redução de lucros, tá? Porque é o sustento do empresário. Ele já colocou o patrimônio dele em risco, né? Ele pegou um valor que ele tinha, um bem que ele tinha, vendeu, aplicou no negócio, Aplica o tempo, que é o maior aplicou recurso o de todos. tempo, vários anos, e aí chega alguém e fala: não, você agora vai ter que tirar o seu lucro, né? Então, o que ele vai fazer? Ah, vou ter que tirar meu lucro, então vou baixar minha empresa, vou vender aqui, fazer uma liquidação, pegar esse dinheiro e aplicar em outra coisa, né? Vou botar lá para render juros, comprar um imóvel, vou pôr para alugar. E se ele fizer isso, ou se simplesmente ele arriscar, né, sem nenhum planejamento e quebrar da mesma forma, né? Se fizer isso, ele vai tirar ali, como a Gabriela falou, o sustento de mais 5 famílias, né? São mais 5 pessoas que trabalham com ele que vai perder o emprego. Gente, isso é muito preocupante. O que a gente tentou fazer para vocês é um esclarecimento, independente de posição política, não é isso. É literalmente a lei da ação e reação. É isso aí ou A não? lei é boa? Não sei. É ruim? Não sei. Ela vai entrar em vigor. Vai entrar em Talvez vigor. não exatamente como está, vai ter algumas mudanças, provavelmente, mas ela vai entrar em vigor. Cabe agora a você, empresário, a fazer um planejamento para reestruturar o seu negócio. E lembrando, gente, que o planejamento tributário hoje, feito pela nossa empresa, né, pela nossa contabilidade, tanto em Brasília quanto na Bahia, em qualquer lugar que você estiver do Brasil, a gente consegue te atender. E em breve na Europa, em breve aqui em Portugal. Em qualquer lugar que você estiver, a gente consegue te atender da seguinte forma. Hoje, a contabilidade que vocês conhecem é a contabilidade que a gente chama tradicional, que era a contabilidade que você faz ali a apuração dos impostos, você envia os impostos para o cliente, você cuida do cliente para que ele não caia em multas, não seja multado, não tenha um problema trabalhista, um processo trabalhista. Isso. Mas agora isso vai ter que mudar, gente. E o que muda também, lembra que eu falei dos custos da empresa? Água, luz, telefone, funcionário, contador. Você tem um custo, gente, que é a contabilidade,
que, na verdade, a contabilidade Então, a gente tá vai na hora criar de um usar, né? investimento para você. Está na hora de vocês usarem esse conhecimento que a gente tem. Então, quando vocês estiverem pensando na ideia de implementar no seu negócio, ou até mesmo num novo negócio, liga para a gente, pede uma Gente, reunião. a nossa consultora, como vai funcionar essa nossa nova forma de trabalhar, né? A contabilidade, nós temos um honorário mensal, que você já trabalhou com a gente, você conhece, que é para fazer essa contabilidade, que hoje já é uma contabilidade consultiva, né? A gente já dá muitas consultorias gratuitas para vocês, ensinamos, mostramos Fazemos eventos. muitos eventos, mas agora, gente, vocês precisam realmente ter um acompanhamento. E esse acompanhamento, ele é inteiramente personalizado. Ou seja, não tem como fazer nada de forma genérica, porque cada empresa é uma situação, cada caso é um caso. Mas o meu amigo tem uma empresa vizinha aqui, que é a mesma atividade, geralmente a gente tem o mesmo Não, faturamento. gente, é tudo É diferente. tudo igualzinho? Não. Primeiro que o seu cliente não é o mesmo que o cliente dele, a forma que você trabalha não é a mesma que você trabalha com ele, é tudo diferente. O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos tirar essa crença limitante de achar que você paga para o seu contador 200, 300, 400, 500 reais por mês e que você está tendo um gasto assim, extremo, desacerbado. Não é, gente. Para te mandar imposto. Isso é o mínimo. E você que é contador e está vendo essa live, comenta aqui, gente. Isso é o mínimo. Olha o tanto de lei, o tanto de coisa que a gente tem que saber, o tanto de recomendações que nós temos que ter e dar para vocês. Então, vamos valorizar esse profissional de contabilidade, né? Vamos deixar aqui para os nossos amigos também aqui, para vocês entenderem o seguinte. A partir de agora, a contabilidade vem com uma nova forma de trabalhar. Baixa seu aplicativo, liga na nossa contabilidade, pede nosso aplicativo. Estamos chegando em 1 hora de live. O que a gente queria mostrar para vocês era a diferença, tudo que tinha para acontecer nessa nova lei que está sendo votada. E assim que ela for aprovada, a gente vem de novo explicar agora, está valendo. E como ela vai ficar valendo, né? Com Então, todas as se você alterações. quer, comenta aqui, ou então vai lá no nosso Instagram e pede, eu quero uma consultoria, que nós vamos entrar em contato com você. Fica tranquilo, a gente faz aquele preço amigo e vem com a gente, tá bom? Adorei a live de hoje, cheguei atrasada, Valeu. desculpa. Tudo Fizemos bem. 1 hora e 3 minutos, Tivemos tá bom? uns probleminhas técnicos no início também, atrapalhou algumas pessoas que queriam estar com a gente, pegou só o finalzinho, mas tudo bem. A A live gente vai ficar salva. vai ficar salva, tá aí disponível no YouTube. Depois também alguns cortes vão estar no Instagram. Então, pessoal, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.